Olá e bem-vindo à próxima parte da minha pesquisa sobre os países dos BRICS e, no meu caso, o país da Bielorrússia. Hoje o vídeo será focado no sujeito das políticas linguísticas e a equipagem das línguas no caso da Bielorrússia. Antes de explorar a Bielorrússia, vou introduzir o conceito geral da equipagem da língua no campo das políticas linguísticas para contextualizar o tema do vídeo. E após abordamos a Bielorrússia e a sua equipagem da língua. É sobretudo essencial entender as políticas linguísticas respeito aos países BRICS que têm pluralidade linguística em suas sociedades. De fato, a equipagem das línguas molda a identidade geopolítica que impacta as relações internacionais entre países dentro os BRICS e também fora. Esta identidade pode representar unidade nacional e um sentimento forte da identidade de um país. Mas no caso da Bielorrússia, a equipagem da língua apresenta unidade nacional, mas é uma unidade que falta liberdade devido ao regime autoritário do presidente atual, Alexander Lukashenko. Então, iniciamos o vídeo com o primeiro assunto da definição da equipagem das línguas. Para bem entender a equipagem da língua, dependemos do apoio do pensamento do linguista Louis-Jean Calvet, e em seu livro valioso As Políticas Linguísticas, ele aborda o tema da equipagem da língua como contexto relevante do planejamento linguístico. Segundo Calvet, a equipagem da língua é como pode permitir que uma língua cumpra sua função social. Mais especificamente, a equipagem da língua provoca a questão de quais são os métodos que usamos para equipar uma língua na sociedade. A equipagem pode ser gramáticas normativas, dicionários, instituições de língua e meios de difusão, tais como a mídia e mesmo a esfera da educação. A sociedade deve aproveitar ao máximo a equipagem em suas várias formas para realizar a potencialidade inteira de uma língua. O que se destaca na teoria de Calvet é o ênfase da dinâmica. Calvet sublinha o valor de ferramentas que são ativas e flexíveis, que quer dizer que podem ser adaptadas em resposta a tendências atuais. A equipagem da língua baseada em modelo estacionário ou abstrato, por exemplo, não é muito útil porque faltaria a capacidade de estar ligada à sociedade, bem como de ser consciente de seu próprio povo. E a relevância de equipagem da língua é imprescindível na esfera do planejamento linguístico, em que pode aplicar os valores da proteção e do cumprimento de língua. O planejamento linguístico clarifica o valor de língua e define exatamente como uma língua pode ser promovida na sociedade. E, em acordo com Louis-Jean Calvet, existem dois tipos de planejamento linguístico. A primeira categoria é o planejamento status, que gira o status prestígio de língua através de casos como a oficialização de língua, o uso de língua no âmbito educativo, por exemplo, e o uso de língua na administração de um país, por exemplo. E, por outro lado, a segunda categoria de planejamento linguístico é o planejamento corpus. Este tipo tem uma ênfase mais ligada à língua por si mesmo, porque abarca características linguísticas como o vocabulário de uma língua, a sua ortografia, a sua gramática, estrutura
grafização e padronização de língua também. E, em combinação, os dois tipos de planejamento linguístico são muito úteis para organizar a equipagem da língua. As decisões políticas neste campo podem relevar os motivos de um Estado também. A equipagem da língua permite ao país promover uma língua em linha com a história da sociedade e a identidade de povo. Então, é muito importante que as políticas linguísticas na equipagem da língua tenham sensitividade cultural para que funcionem como eficaz para todos os cidadãos de um país. E no caso da Bielorrússia, a equipagem da língua reflete as distintas identidades encontradas na história do país e atualmente também. As duas línguas oficiais são o nativo bielorrusso, que pode ser rastreada até o século XIII, e também a outra língua oficial é o russo, que entrou no país depois do fim do século XVIII, em que o país estava sob o poder do Império Russo. Essas línguas estão ao centro da equipagem das línguas na Bielorrússia, e as línguas estrangeiras, como o polonês ou o ucraniano, por exemplo, não reconhecidas especificamente pelo Estado, mas existe proteção legal mais geral pelas línguas estrangeiras no país, como vamos ver no próximo vídeo. E essas línguas, na maioria dos casos, vêm dos países vizinhos, naturalmente. O que é claro nas duas línguas oficiais é a opinião política do presidente atual, Lukashenko, porque favorece o russo mais do que o bielorrusso. Vimos esta noção de russificação das políticas linguísticas em ambos casos da educação e da mídia nos anteriores vídeos desta série. Enquanto a oficialização das línguas na teoria protege as duas em resposta ao multilinguismo do país, na realidade, o bielorrusso é a língua de segunda opção. Assim, o bielorrusso é menos equipado do que o russo respeito à equipagem das línguas. E agora vamos ver como as línguas são equipadas diferentemente. Assim, podemos começar com o bielorrusso, a língua nativa do país. No primeiro vídeo desta série, abordamos o perfil linguístico do bielorrusso. Então, já sabemos que a língua é parte da família eslava oriental, no grupo de língua indo-europeu, e tem uma história que começa com traços na língua eslávica que se chama rutena. E a forma moderna do bielorrusso apareceu ao fim do século XIX, e neste momento o primeiro dicionário da língua foi publicado. Na língua há dois padrões, o mais clássico, mas menos popular, é Tarasevieca, e o segundo padrão do bielorrusso é mais oficial e se chama Narkamauka. E a língua usa dois alfabetos, o alfabeto latim e o alfabeto cirílico. E já somos conscientes do fato que a língua do bielorrusso foi oficializada em 1991. E atualmente a língua é equipada com vários recursos, como dicionários atualizados, como aquele aqui do ano 2012. Mas é muito interessante notar que há mais recursos sobre o bielorrusso produzidos em russo, mas que existem em bielorrusso. E no caso da internet, a língua tem pouca presença. Estima-se que menos de 1% do conteúdo em linha
usa a língua bielorrussa. Porém, mais de 94% do país tem acesso à internet, que quer dizer o país é bem ligado ao mundo digital, mas não é bem representado em língua bielorrussa. E, por outro lado, o russo é parte da mesma família da língua como o bielorrusso, que é a família eslava oriental no grupo linguístico indo-europeu. A língua russa vem da língua que se chama eslavo oriental antigo no passado, que é maior do que a língua rutena, que tem influência em bielorrusso. Em 1918, a Rússia padronizou a língua russa, que usa o alfabeto cirílico. Mas é muito interessante que o russo foi oficializado na Bielorrússia em 1995. Depois da oficialização do bielorrusso, ainda mais o russo é a língua preferida no país. E o russo tem muitos recursos linguísticos, como dicionários e gramáticas, como aquele aqui do ano 2023. E nos outros países, os recursos aparecem como os países como a Rússia. Igualmente, o russo tem mais presença na internet. De fato, 4,5% de conteúdo em linha está em língua russa mundialmente. Então, o bielorrusso já sofre de equipagem inadequada, pode dizer, na Bielorrússia, mas a sua proximidade linguística ao russo piora o problema da sua instabilidade. Um artigo recente tratando o planejamento linguístico na Bielorrússia destaca a parecença entre as duas línguas. Em clima multilingüe do país, os falantes das duas línguas podem participar em situações da semicomunicação, em termos do linguista alguém, e na interação entre as línguas existe compreensão mutual. Por isso, os falantes do russo e do bielorrusso podem conversar na sua língua respectiva, mas cada vez mais o que acontece é um tipo de bilinguismo que não acomoda. É comum que os falantes de bielorrusso acomodam e tentam usar um pouco do russo, porque a sua competência do russo é melhor do que a competência do bielorrusso entre os falantes do russo. Este fenômeno ameaça a língua bielorrussa, bem como a equipagem da língua no país. E no próximo vídeo vamos explorar um pouco sobre o caso das políticas linguísticas externas da Bielorrússia, em que há pouca promoção das línguas, que não é muito surpreendente quando já é difícil para o bielorrusso sobreviver no seu próprio país, como este vídeo mostra. Então, espero que este vídeo seja útil para vocês e podem ver minhas referências na lista aqui. E até o próximo e ao final parte da pesquisa. Muito obrigada. Tchau.